O Vitória, Vitor Vilar, perdeu para o vice-lanterna Santos, né, 1-0 e retornou a degola, né, do Campeonato Brasileiro, estava fora e aí com os resultados da rodada, né, teve o Grêmio também que venceu, a equipe do próprio Santos, né, também deu aquela encostada, não ultrapassou, mas encostou, mas o Vitória que não engrena, né? Dá aquela sensação ali que vai vencer o Vasco com um a menos. Teve o jogo contra o Bahia ali, com um jogador a mais, boa parte do jogo, não aproveitou. E aí um jogo contra o pressionado Santos, eliminado da Copa do Brasil na quinta-feira para o CRB. Desgastado, né? Porque, por exemplo, o Vitória não jogou no meio de semana e o Santos jogou. E o Vitória não pontuou dentro de casa um jogo que não só não pontuar era danoso, né? Mas não vencer também, né? Não vencer era danoso, não pontuar é mais danoso ainda porque é um adversário direto e o Vitória perde por 1-0 e mais uma vez tomando um gol de cabeça. O filme se repete, Vitor Vilar. É isso, velho. Assim, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Perfeitamente. Time, cara, um roteiro que se repete, um Vitória que se repete, um Vitória que não dá sinais. Carpini até comentou, né, na entrevista coletiva pós-jogo, que assim, o Vitória vinha bem, né? Parecia que estava dando bons sinais. Aí eu vou concordar com o Carpini. Talvez uma das únicas coisas que eu vou concordar com o Carpini do que ele achou do jogo. Mas o Vitória parecia que ia dar bons sinais, né, naquela sequência que teve contra o Vasco, um jogo de virada impressionante, um jogo de virada muito positivo, uma virada merecida, né? A Vitória fez por onde ganhar aquele jogo, com um a menos, tudo mais. Um jogo que tinha tudo para ser uma virada de página realmente para o Sport Clube Vitória na Série A. E aí depois veio na sequência a primeira vitória na Sul-Americana contra o Cerro Largo. Tudo bem que é um adversário muito frágil, mas você vencer duas seguidas na situação em que o Vitória se encontrava era assim, a Vitória, você ganhar um jogo era um deserto do Vitória naquela ocasião, né? Tinha sido um jogo em 13, um jogo em 14, enfim, dependendo do recorte que você pegar. E aí o Vitória estancou isso, duas vitórias seguidas, e tinha tudo para realmente virar a página no campeonato, né? Se você considera que o jogo anterior na Série A, o Vitória atuou durante 70 minutos com um homem a mais e não conseguiu ganhar, né, do rival do Bahia. Quando você tem um jogo desse em que você fica 70 minutos só com um homem a mais, é uma oportunidade que aparece na Série A para você pontuar, para você continuar pontuando, para você continuar ganhando e escrever uma nova página na Série A, digamos assim, um novo capítulo na Série A, um novo momento para ir para pausa bem, né? Para essa pausa no meio do ano bem. E aí o jogo seguinte, enfim, o Vitória desperdiçou essa oportunidade contra o Bahia, tá? Contra o jogo contra o Bahia, eu tenho certeza que o torcedor não foi para a partida confiante de que o Vitória ia ganhar, porque o Bahia jogando em casa, um elenco mais qualificado, entrou como favorito de fato, mas o jogo se apresentou e se abriu para o Vitória. E aí no jogo seguinte foi o do Santos, né? Santos, que, como você bem trouxe, era o vice-lanterna, um adversário que hoje, assim, tira a camisa é enorme, gigantesca, a camisa que tem um camisa 10, né? Que é o maior de todos os tempos, que é Pelé, uma camisa gigantesca, um dos maiores clubes da história do futebol brasileiro. Hoje tem um jogador que é o jogador geracional do Brasil. Tudo bem que fim de carreira, tudo mais, mas é um cara diferenciado. Mas hoje o Santos é um adversário do campeonato do Vitória, né? O Vitória brigando para não cair, o Santos colocou-se nesse campeonato também. O Vitória pegava esse Santos em casa e o Vitória perdeu, né? Então a segunda oportunidade seguida que o Vitória recebe do campeonato da Série A, dele ter uma sequência boa, uma sequência muito segura, uma sequência relevante de vitórias consecutivas, né? Ou então não consecutivas, mas um bom momento, você encaixar aí um empate na Fonte Nova, que seja, uma vitória hoje contra o Santos, que aí junto com o jogo do Vasco, né? Você veria uma nova atuada do Vitória nessa Série A e o Vitória desperdiça. E hoje, para mim, foi muito mais desperdiçado, né? Eu acho, cara, que assim, não seria muito exagero, Fábio,
falar que hoje, eu acho sinceramente que não é muito exagero chegar aqui hoje e falar que hoje foi o pior jogo do Vitória na Série A. Dentro de casa, eu tenho certeza, porque eu acho que para você bater aí um contra o outro, eu acho que talvez o jogo do Juventude tenha sido tão horrível também. O jogo do Juventude foi um horror, né? A partida do Vitória, o desempenho do Vitória. Então você pode discutir se hoje contra o Santos foi o pior, se foi o jogo do Juventude. O que é muito curioso, né? Porque a gente está falando do primeiro jogo da Série A e do mais recente, para você ver como é que tá o Vitória, né? Vitória, se a gente for pegar aqui quais seriam os piores jogos do Vitória, a gente pode falar do jogo de estreia e do jogo da 10ª rodada. Mas dentro de casa, eu acho que dá para cravar com muita certeza que foi o pior. Assim, eu acho que o jogo do Juventude discute foi o pior da Série A, mas dentro de casa, com certeza foi o pior jogo do Vitória, né? A gente teve uma situação hoje no Barradão. Eu tava lá, né, obviamente. Estádio cheio, tá? Estádio muito cheio. Hoje deu um bom público, claro que não pelo momento do Vitória, eu acho que muita gente foi, sim, sem dúvida nenhuma, querendo ver Neymar, sabendo que iria Uhum. jogar. É um jogo que por si só ganha esse apelo, né, de ter Neymar em campo, mas também, sem dúvida nenhuma, porque eu acho que o torcedor também comprou a ideia óbvia de que esse jogo era um jogo acessível para o Vitória, sabe? O torcedor também comprou essa versão. Sabia que se tinha um jogo para ganhar em casa, era o jogo de hoje, né? O jogo, como eu volto a falar, do Campeonato do Vitória, o jogo em casa. E aí tem vários detalhes, né? Estádio cheio, semana cheia para treinar. Vitória por não jogar a Copa do Brasil. Ele teve uma semana cheia para treinar, uma semana cheia para preparar esse jogo, né, contra o Santos, que é um jogo fundamental. Eu acho que quando a gente faz a tabelinha do Vitória, para se salvar do rebaixamento, você tem o Santos em casa, do jeito que o Santos está, é jogo obrigatório de ganhar. Obrigatório. Então, uma semana cheia para você treinar ainda, você tem muito tempo para você descansar os jogadores e preparar essa partida, né? E ademais, para completar esse quadro, você ainda pega o Santos numa baita crise, né? Num Santos que eu não sei nem, cara, eu não sei se o Santos vai ficar o campeonato inteiro brigando contra o rebaixamento, não. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o time com o Neymar vai mudar muita coisa, sabe? É, mas hoje o Santos briga sim contra o rebaixamento. Eu acho que é um dos times com pior rendimento na Série A. O Vitória mostrou hoje que não está tão longe do Santos, né? Na O verdade é essa. Santos não fazia gol há 4 jogos. Não fazia Pois gol. é. Não era que não vencia. Ele não, nas últimas 3 rodadas do Brasileirão, ele não tinha marcado e não tinha marcado também na quinta-feira contra o CRB, né? Então, era o time que de fato estava em crise, né? O treinador ainda não tinha vencido nenhum jogo, né? O Kleber Xavier. Era assim, era o roteiro perfeito, né? Assim, um time é, que jogou quinta-feira, Exato. teve a questão emocional dos pênaltis, perder. 4 jogos Neymar foi sem marcar gol. sem marcar. Neymar com a torcida já meio que, pô, nem vai ficar mais, né? E o Vitória não soube aproveitar. E até criou bastante, né, Vitor? Assim, muitos chutes também foram de fora da área, né? Muitas defesas do Brasão foram chutes de longe e tal. Mas o Brasil, inclusive, foi eleito o melhor em campo na transmissão. O goleiro do É isso, cara, Santos. assim, mas Isso o Vitória, não ele. atenua muito, não, também a situação do Vitória, né? Nada, nada. Cara, o Vitória surpreende muito na incompetência, Fábio. Acho que esse é o ponto. O Vitória surpreende muito na incompetência, né? É um time que, quando você acha que ele não pode voltar a ser incompetente, ele consegue se surpreender. Então, por exemplo, a gente tá falando aqui da situação do Santos que você trouxe. Cara, é pegar o Santos aqui já era uma obrigação por si, né? Não precisava. Se o Santos tivesse se classificado contra o CRB na Copa do Brasil, já seria um jogo em que o Vitória teria que ganhar, porque o Santos hoje faz parte do seu campeonato. E é um time que, por mais que tivesse classificado na Copa do Brasil contra o CRB, o momento do Santos é muito ruim. Então é uma oportunidade de você ganhar em casa, sim. Só que esse time ainda veio eliminado contra o CRB, né, da Copa do Brasil. O Vitória não jogou e o Santos jogou, teve que jogar uma decisão, assim, um jogo eliminatório, jogando fora de casa para buscar a classificação. Foi eliminado. Com o Neymar no final do jogo.
trazendo uma entrevista, né? De certa forma, desabafando mesmo, assim, um cansaço dele, né? Ele dizendo que, você vê, eu entro em campo e o time não. Eu faço minha parte, eu preciso da ajuda dos companheiros também e tal. Então, assim, jogando no ventilador, que o clima não tá muito bom. E aí o que acontece é que o Vitória traz de volta o Santos para o campeonato, assim. O Vitória trouxe o Santos de volta para o campeonato. E, inclusive, para o campeonato deles, né? Porque o Santos agora encostou no Vitória, 9 contra 8 pontos. Isso. Então, trouxe de volta o Santos para o campeonato e trouxe de volta o Santos para o campeonato para encostar no Vitória, assim, para trazer um perigo imediato para o Vitória, inclusive. Não é só você pegar, trazer o Santos de volta e ainda manter uma gordurinha de diferença do Santos. Não, você trouxe de volta para, quem sabe, o Santos passar você na próxima rodada. Esse que é o detalhe. É, E detalhe, assim, também, sem nenhuma contribuição de Neymar. Não dá pra gente dizer que, tipo, o Santos voltou, que Neymar voltou e fez uma diferença muito grande a favor do Santos contra o Vitória. Não. Neymar não teve contribuição nenhuma no resultado de hoje. Zero, 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 zero. O Vitória perdeu para o Santos, que está em crise. O mesmo Santos que perdeu do CRB, o mesmo Santos que era vice-lanterna, que é o Santos sem Neymar, que é o Santos com aqueles jogadores ali, com Rolaiser, Barreal, com a dupla de zaga, com Luan Pérez, com Léo Godoy de lateral direito, que é um jogador muito criticado, com o Guilherme, que está em má fase. Esse Santos, que está na vice-lanterna, é o time que o Vitória perdeu hoje. É esse Vitória, esse Santos perdeu. Esse Santos, né, foi o que o Vitória perdeu. Então, é o que eu falo, o Vitória surpreende na incompetência. Então, por exemplo, mais um detalhe, né, da incompetência do Vitória. Se a gente for pegar, inclusive, aí como está no nosso slide, cara, o Vitória tomou gol em todos os jogos da Série A, né? Todos os jogos Isso. da Série A, o Vitória tomou gol. Então É o isso único já time é que um tomou gol em todos os jogos. perfeito. É o único time que eu nem sabia desse detalhe, inclusive. Mas tomou gol em todos os jogos da Série A. E outro detalhe também, dos jogos em casa do Vitória, ele só saiu na frente do placar contra o Fortaleza. Foi o único jogo, inclusive ganhou. Foi o único jogo em que Isso. o Vitória saiu na frente do placar. O Vitória marcou o primeiro gol assim no jogo. E aí, se a gente for pegar a Série A inteira, que já tem 10 jogos, ele conseguiu isso contra o Fortaleza e contra o Atlético Mineiro. Nos outros jogos, o Vitória sempre, sempre saiu atrás do placar. Tomou gol e saiu atrás do placar. Então é um time muito incompetente. E hoje aconteceu isso de novo contra o Santos, tá? Eu acho que antes de falar do jogo, porque esse detalhe que você trouxe aí foi uma coisa que o próprio Carpini trouxe na entrevista coletiva pós-jogo. A gente criou 19 chances, foram 19 finalizações, 9 finalizações dentro da área. A gente ocupou muito mais o campo de ataque, a gente teve muito mais volume. Ele usou todos esses argumentos aí. E é verdade, o Vitória teve realmente mais volume do que o Santos o jogo inteiro. Agora, você se apegar, esse é o típico jogo que quando você se pega às estatísticas, você não faz a leitura do jogo corretamente. Você não chega a entender o que foi realmente a partida, né? O Vitória, apesar de ter tido essa dominância, Fábio, de posse de bola e de volume, ele não pareceu um time que estaria ao alcance de ganhar. Ele não foi um time que você batia o olho e falava, Vitória vai virar essa partida, o Vitória vai empatar essa partida. Eu acho que o empate já seria um grande resultado, também a atuação ruim do Vitória. Se o Vitória tivesse chegado ao empate, teria sido um bom resultado para o Vitória, seria uma salvação para o Vitória. Agora, virar o jogo, fazer 2-1, eu acho que o Vitória não esteve próximo em momento nenhum. O Vitória parecia, na verdade, um time que no segundo tempo ficou até mais nervoso. Mas antes de falar do jogo, eu queria falar sobre uma polêmica, né, da partida. Eu acho que o destaque da partida, antes de a gente ir para o jogo mesmo, é a escalação de Baralhas como lateral direito. Isso. Com o Claudinho no banco, né? Exatamente. Eu acho que esse foi o grande detalhe que pegou todo mundo na chegada ao Barradão. Assim. Quando a gente foi chegando ao Barradão e saiu a escalação, todo mundo falou assim: peraí, velho, Claudinho tá no banco. Tudo bem, Cáceres está lesionado, né? Ele não foi sequer relacionado. Peraí, Claudinho tá no banco e o lateral direito é Baralhas, né? Tipo, o pessoal ficou assim, por que isso, né? Muita gente não entendeu, muita gente achou que poderia ter sido. Houve uma discussão ali no início do jogo, né? Eu conversei com muita gente.
E o pessoal falando, cara, será que ele vai utilizar Hiller como terceiro zagueiro e vai usar um esquema sem laterais, assim, Jamerson vai atuar bem ofensivo, quem vai fazer a direita é Mosquito, para Baralho jogar mais centralizado realmente, num trio de volantes, será que vai ser isso? E não, né? Baralhas realmente atuou o jogo quase todo, porque ele foi substituído no finalzinho mesmo, como lateral direito. E aí, muita gente também durante o jogo ficou na dúvida se era Carpini poupando Claudinho após as falhas que ele teve contra o Bavi, né? Claudinho realmente foi o pior em campo um dos piores, tá? Porque eu acho que o Elton Rato no Bavi até ofendeu mais. Mas foi um dos piores, sem dúvida nenhuma, em campo contra o Bahia. E aí, muita gente não sabia se Carpini realmente estava querendo poupá-lo, de ter que jogar em casa, de torcedor, tomar uma vaia de repente, de rescaldo do Bavi, de repente ele falhar hoje contra o Santos e tomar mais vaia ainda, ou se era uma punição de Carpini. E chamou muita atenção porque o grande ponto fraco do Vitória foi a lateral direita, foi o lugar de Baralhas, onde Baralhas atuou. E durante o jogo inteiro, Claudinho sequer saiu do banco para aquecer. Em momento algum ficou Claudinho. A gente até ficou em dúvida, rapaz, será que Claudinho realmente está no banco? Porque pela partida como se desenhou, era para Claudinho ter pelo menos aquecido, assim, era para Carpini ter cogitado a entrada dele, diante do rendimento ruim de Baralhas. E em momento nenhum Carpini botou o cara para aquecer. Então ficou muito claro que tinha acontecido alguma coisa, não era uma mera escolha, sabe, Uhum. técnica ali, tinha acontecido alguma coisa. E aí no final, Carpini pegou e admitiu na coletiva de que tinha sido realmente poupá-lo, né? A ideia era poupá-lo porque ele falhou muito contra o Bahia, fez um jogo muito ruim contra o Bahia. E aí durante a semana, né, ele foi bastante criticado, alguns perfis de torcedores pegaram pesado. E aí Carpini decidiu poupar esse jogador, colocando ele o tempo todo no banco. Eu acho que se fosse o caso, devia ter inventado alguma história, inclusive, como já acontece no futebol, a gente é menino, a É. gente sabe disso, de dizer, cara, o cara tá lesionado, sequer foi Acabou relacionado. expondo, né? Querendo ou não. Acabou expondo. É isso. Eu acho que acabou expondo. Porque se a ideia era essa, poupar ele, era mais fácil você chegar e dizer assim, ó, galera, pô, o cara sentiu um incômodo no treino, não vai poder ser relacionado. Aí ninguém ia questionar nada. Agora você levou o Claudinho pro banco, ficou 90 minutos no banco, com o lateral direito que ele inventou, que era Baralho, jogando muito mal, né? Foi o grande ponto fraco do Vitória. E Claudinho sequer saía para E perdeu seu aquecer. melhor E volante ficou. ainda, né? Essa, essa escolha do Baralhas de lateral direito, você não teve um lateral, né? Uma boa atuação na lateral, ainda perdeu o melhor volante do time. Então você descobriu duas posições na prática. É isso. Com certeza. E ainda mais no segundo tempo, né? Porque quando o Vitória vem para o segundo tempo perdendo, eu acho que todo mundo pensou o quê? Todo mundo, assim, todo torcedor do Vitória, até quem estava assistindo o jogo, conhece minimamente o Vitória, falou o quê? Cara, Carpini aqui tem que fazer o básico. O básico é ele tirar Hiller, que é um primeiro volante mais de contenção, mais de marcação, colocar Baralhas na posição dele, onde ele é um jogador muito importante para o Vitória, um dos melhores jogadores do Vitória nessa temporada é Baralhas, na posição dele, ao lado ali de Ronald, que são volantes que conseguem marcar, mas também sair muito bem para o jogo e armar, contribuir ofensivamente, e ele entra com o Claudinho no lateral direito. Foi o que todo mundo pensou diante da derrota do Vitória no intervalo. Se imaginou que isso ele ia fazer no intervalo. E ele não fez. Baralhas continuou jogando lateral direito o tempo todo, até ser substituído. Isso fez com que o Vitória não tivesse ele no meio campo. Hiller fez uma partida ruim e permaneceu jogando naquela posição durante o tempo todo, porque Baralhas não atuou no seu melhor. Também no segundo tempo, o Vitória jogou sem volantes praticamente. Ronald era o único jogador de meio campista no segundo tempo inteiro. Isso também porque Baralhas ficou atuando na posição improvisada. Então é como você falou, foi um cobertor curto. Assim, você acabou. Vamos lá. A escolha de Carpini, não vou questionar, tá? Eu acho que tudo bem. Eu acho que às vezes é importante você chegar e poupar um jogador novo, ainda como Claudinho. O Claudinho é novo, é um cara que tem horizonte, tem ainda para onde crescer, consegue contribuir com vitória. Já mostrou que é um jogador tecnicamente bom, né? Um jogador que tem uma técnica boa.
Agora, eu acho importante você poupá-lo, sim, em algum momento, se ele estiver errando. Mas você precisa tomar essa atitude de uma maneira mais até analisada, assim, pensada mesmo, né? Não é só, tipo, se eu errou no Bavi, próximo jogo ele tá fora, não importa qual seja a solução, eu vou poupar. Porque você acabou punindo o time todo. Lateral direita com Baralhas foi o grande ponto fraco do Vitória, foi o fio condutor da derrota, foi essa lateral direita. Você deixou o time penalizado também no meio campo, porque o time precisou de meio campo no primeiro tempo, no segundo tempo e não teve. Não teve esse jogador que seria Baralhas ali no meio campo, sobretudo no segundo tempo, eu acho. E você acabou expondo Baralhas demais, porque é um cara que tem uma moral enorme com a equipe, com a torcida. Mas hoje ele fez uma partida tenebrosa, assim, uma partida realmente muito ruim, improvisado. Tudo bem que a torcida vai relevar por conta disso, mas acabou expondo o cara, assim. Eu acho que Baralhas, para a torcida, acho que não. Ele não vai ficar assim queimado com a torcida e ele sabe que a torcida vai passar pano para ele. Mas se eu fosse Baralhas, eu ia ficar muito chateado com o Carpinho. Esse é o ponto. Eu ficaria muito pé da vida. Tipo assim, pô, o professor quer me expor aqui, né? O professor quer me ferrar. Me pegou num jogo como esse e me botou de lateral direito. Num lugar onde vai cair Guilherme. Num lugar onde no lado esquerdo caiu Neymar, caiu Tassiano. Que são os jogadores mais qualificados ali do Santos. Neymar e Guilherme, sobretudo. Então, assim, Baralhas foi colocado na fogueira total por Carpini. Ficaria. Então, eu acho que Baralhas tem a chance de ficar pirado com isso. E ainda expôs Claudinho, né? Porque, como a gente falou Uhum. aqui, era para ele ter inventado, né, uma lesão e poupar o cara de ser relacionado. Então, essa É, para mim, no, velho, foi assim. uhum. Diga, pode falar. Eu ia perguntar se uma saída melhor não seria você jogar com três zagueiros, colocar o Claudinho pro jogo, ele ali jogando mais como ala, né? Enfim, até porque os pontos do Vitória também são grandes coisas. Então você tem, enfim, mudar o esquema. Assim, nesse jogo especificamente, você não tem ali a confiança de deixar o Claudinho numa linha de quatro, né, de quatro defensores, mas com três zagueiros, né, com alguém para fazer a cobertura e ele mais solto para utilizar a sua melhor característica, né, que é o apoio. Não seria uma saída melhor? Porque aí tu vai fazer o que com o Claudinho agora? Só joga fora de casa a temporada toda? Ou vai esperar o time melhorar para ele ir entrando aos poucos, um jogador caríssimo, numa posição que o Vitória não tem outras opções, o titular, em tese, que é o Cáceres, né, tá machucado, enfim. Não era melhor achar uma saída, um meio termo, que seria o Claudinho com menos responsabilidade defensiva, mas jogando. Pelo menos 45 minutos. Se também erra o primeiro tempo todo, aí não tem o que fazer mesmo, aí tira. Mas, enfim, acho que é mais problema do que solução essa escolha do Carpini. Até pensando a longo prazo. Segura aí para mim que eu tô no meio de uma crise de espirro aqui. Muito Ao bem. vivo. Enquanto isso, o Saulo Lessa fala aqui que Carpini é técnico de Série B. Quem salvou o Vitória ano passado foi o bicho de 1 milhão. E o João Pedro fala que o rodada ruim pra turma, o futebol nordestino, viu? Esta rodada te contar, viu? Bahia perdeu, Fortaleza tá perdendo, Vitória perdeu e o Sport empatou, viu? O Combali do Sport, tão criticado, foi o único E o Ceará nordestino que não não jogou, né? perdeu na rodada. E o Ainda. Ceará não jogou, o jogo contra o Botafogo foi adiado, porque o Botafogo joga já terça, né? Pela Libertadores. Tinha jogado quinta, né? Pela Copa do Brasil, não tinha como jogar quinta, sábado e terça, né? Seria um pouco desumano. Tô recuperado. É, isso. Pô, recuperado o Vitor Vilar. Então, responda aí. Não seria melhor pensar em jogar. O Carpini jogou tantas vezes com três zagueiros? Total, total. Velho, essa é uma das questões que eu mais tenho me feito nesse Vitória de Carpini versão 2025, velho. Porque em 2024 a gente se acostumou a ver o Vitória jogando três zagueiros a Série A quase toda, velho. A verdade é essa, assim. Quando a gente for no futuro, né? Até agora mesmo, 2025. Pô, escala aí o time que atuou do Vitória em 2024. Time base 2024 do Vitória. Você vai escalar com três zagueiros. É Edu, Neres e Wagner Leonardo. Lucas Arcanjo.
No gol, Lucas Esteves aberto na lateral esquerda, Cáceres atuando até como ala pela direita, né? Enfim, esse é o time do Vitória do ano passado, três zagueiros. E esse ano, o Carpini abdicou completamente da ideia de usar três zagueiros assim, mesmo quando é necessário. Porque, veja, uma coisa é Carpini ter tomado uma decisão de que para esse ano 2025, né, Vitória versão 2025, ele vai preferir um time que jogue mais, que tenha mais posse de bola, às vezes, que tenha mais qualidade para atacar, que busque mais o ataque, que não fique só com a budinha lá atrás e buscando contra-ataque, como foi no ano passado. A marca do Vitória do ano passado foi o jogo de transição. Tudo bem que ele queira mudar assim a visão do Vitória para 2025, o estilo de jogo do Vitória. Mas quando é necessário você abdicar do jogo, né, com uma linha de quatro ali na defesa, né, com dois laterais, dois zagueiros, e ir por três zagueiros, Capim já sabe treinar o time dessa maneira, jogadores já sabem também atuar dessa maneira. Às vezes a necessidade chama, né, velho? Eu acho até que, sinceramente, assim, sinceramente, pela, digamos assim, pela característica dos jogadores do Vitória dessa temporada, desse elenco que tá aí, eu já estaria usando os três zagueiros com frequência, de maneira regular. Eu acho que esse elenco atual do Vitória, 2025, ele chama mais os três zagueiros do que do ano passado até. Porque você tem um lateral direito, que o melhor lateral direito mesmo é Claudinho, certo? Acho que todo mundo concorda nisso. É o cara que tem mais chance de contribuir ofensivamente. Ele é muito ala. Claudinho tem cara de ala, assim, tem jeitão de ala. E Jamerson é um cara que também defensivamente não é assim maravilhosamente, ou tá bem pra caramba, né? Jamerson tá bem numa fase boa, mas ele não é defensivamente um mais assim, um super trunfo do Vitória. E ele é assim, ele como ala ele vai bem. Ofensivamente ele consegue, né, ter até uma potência ofensiva interessante. Então eu acho que esse elenco atual ele chama até mais os três zagueiros, sabe? E com três zagueiros também, você não teria o peso, por exemplo, de ter que botar um volante mais marcador, que é o caso de Ricardo Hiller. Eu acho que com três zagueiros, você poderia fazer um time do Vitória com os alas participando muito do jogo. Eu acho que os alas atuais são até mais alas mesmo que do ano passado, porque tudo bem, você tinha o Lucas Esteves ano passado, que era muito bom ofensivamente, mas Cáceres não era ala. Cáceres não tem aquele perfilzão de ala, né? Ele é mais lateral mesmo. Então, eu acho que você consegue ter alas mais produtivos e também os volantes, né? Você conseguiria jogar sem muita dor de cabeça com Baralhas e com Ronald. Não ter essa necessidade de escalar Ricardo Hiller com três zagueiros. Então, eu acho que o jogo de hoje pedia isso sim, assim. Pedia muito uma entrada de Edu ali. Já que você não tem, você quer poupar Claudinho e você. É claro que falar isso agora, né, é meio engenheiro de obra pronta. Temos que. Agora, a final do jogo é fácil. Mas, de alguma forma, a escalação de Baralhas por ali já gerou um temor. E esse temor que é gerado na torcida é porque o pessoal falou, velho, não me parece uma coisa muito inteligente. Se fosse Edu no lugar, eu acho que o pessoal não geraria esse temor. Parecia uma saída que é mais compreensível, entendeu? Acho que na hora de você explicar para o torcedor de que, velho, a gente não tem Cáceres, a gente está precisando poupar Claudinho, então vamos com três zagueiros, me parece um pouco mais plausível, assim, mais explicável, do que você dizer, ah, não, a gente vai jogar com Baralhas por ali. Sendo que é um cara que, inclusive, não demonstrou muita característica, né, de jogar como lateral, assim. Ele não é um cara que, por exemplo, tem atuado na segunda linha, né, na linha de meio-campista pelo lado direito, né? Eu não vi Baralhas ainda atuando dessa maneira, de que você possa justificar ele jogar pela lateral do campo e não centralizado. Acho que todas as vezes que Baralhas jogou minimamente bem foi pelo meio do campo mesmo, assim, pelo centro do campo. Então acho que eu acho que seria uma solução essa aí que Carpini não quis nem em momento nenhum aparentemente cogitar. E acabou que o jogo foi muito por ali, né? A gente pode falar do jogo até porque acho que é um gancho perfeito mesmo. Então vamos seguir aí falando dos 90 minutos, Vitor Vilar, né? Se a gente pegar só os scouts, né? O Vitória merecia um resultado melhor, mas quem vê dentro de campo, né, analisando o jogo ali do que, o que de fato aconteceu, né, também não dá para dizer que o resultado foi injusto, né? O
O Vitória, mais uma vez, ele tropeça nas próprias pernas, né? Defesa ali que toma gol de cabeça todo o jogo, ataque que não consegue botar a bola para dentro, enfim. Basicamente o Kaiser é o único que consegue fazer isso e não vai ser todo jogo que ele vai fazer gol, né? Então precisa de outros jogadores ali com esse potencial, né? Com essa capacidade e o Vitória perdeu. Conte a história do jogo. Assim, é bom falar do jogo em si, porque é preciso dizer por que que Carpini, eu acho que está errado na avaliação, né? Porque de fato ele trouxe na coletiva os números, né? Foram 19 finalizações, várias chances dentro da área. O Vitória teve mais posse de bola, ocupou mais o campo de ataque. Tudo isso é verdade, os números estão aí para comprovar. Mas quem teve, eu acho que mais. Quem viu o jogo percebeu que era uma posse de bola muito insossa do Vitória, sabe? O Vitória teve uma posse de bola insossa, assim, teve uma posse de bola alta, ocupou bem o campo de ataque, teve mais volume, digamos assim, de posse de bola e de ocupar o campo de ataque. Mas era uma posse de bola insossa à medida de que o Vitória ficava jogando muito em U. Tipo, o Vitória ficava naquele famoso U, né? Abria na ponta direita e a ponta esquerda, ia na ponta direita e na ponta esquerda. Quando o Vitória conseguia pela direita, esqueça. Não aconteceu nada no primeiro tempo. Foi um deserto de ideias pelo lado direito. Gustavo Mosquito muito mal. Mateuzinho, que estava caindo mais pelo lado direito, né? A Vitória atuava pelo lado direito com Baralhas improvisado, ofensivamente falando, né? Baralhas improvisado, Mateuzinho e Gustavo Mosquito. Os três numa tarde, noite, né? Na verdade, muito ruim. Baralhas sem saber jogar de lateral, Mateuzinho, talvez um dos piores jogos, se não for o pior do Vitória de Mateuzinho no ano. E Mosquito, assim, uma nulidade, né? Então, quando o Vitória conseguia, nesse U, chegar um pouquinho mais para a linha de fundo, era pelo lado esquerdo. Era com Oswaldo e com Jamerson. E com Ronald, que eram jogadores que atuavam pouco melhor nesse Vitória do primeiro tempo. Só que, até se eu nem vi os melhores momentos ainda, mas se o torcedor for pegar os melhores momentos, eu tenho certeza absoluta que do início do jogo até o gol do Santos, o Vitória teve muita posse de bola, mas não vai aparecer nada nos melhores momentos. Não vai ter nada do Vitória ali. Porque de fato foi uma posse de bola muito insossa do Vitória, até o gol do Santos, até o gol de Guilherme. E aí o Vitória teve, daria para dizer que o Vitória teve assim um momento melhor do Vitória mesmo, um momento em que o Vitória conseguiu de fato pressionar o Santos e criar oportunidades foi logo após o gol de Guilherme. Quando o Guilherme fez o gol, que foi aos 18 minutos do primeiro tempo, aí o Vitória teve ali umas três chances em seguida que foram boas. Na jogada de Oswaldo pelo lado esquerdo com o Jamerson e com o Mateuzinho, que Oswaldo decidiu chutar no gol, o Brasão defendeu e no rebote Kaiser mandou de cabeça para fora. Teve algumas chances ali o Vitória, mas não dá para você dizer que o Vitória ficou realmente perto do gol, né? Teve também um chute de fora da área de Kaiser, que foi muito bom chute, que Brazão defendeu também, que Kaiser disputou a bola na frente, ele ganhou no corpo ali, ganhou na assistência e conseguiu chutar de fora da área. Mas, no geral, no primeiro tempo, o que aconteceu com o Vitória foram muitos chutes de fora da área, o Vitória com essa posse de bola insossa, sem conseguir penetrar na área, e muitos chutes de fora da área para um goleiro, né, com o Brazão, que é um bom goleiro. Cara, Brazão está em uma ótima fase no Santos. Eu acho que é um dos melhores goleiros hoje em fase do Brasil. E ele Até porque mostrou hoje trabalha que muito, né? É muito exigido. também é muito exigido. Hoje até que foi menos, eu diria. Mas foi exigido e apareceu, assim, foi fundamental no jogo. Foi bem importante para o jogo, né, do Santos, da Vitória. Fez uma grande partida o Brasão e o Vitória de fato não conseguiu criar perigo assim para ele, a não ser de fora da área no primeiro tempo. Teve pouca chance do Vitória dentro da área, de fato. O Vitória com a circulação de bola, sabe, Fábio, muito lenta. O Vitória vários momentos esse U quando eu falava, né, que o Vitória que tinha que circular a bola de um lado para o outro, era de uma forma muito devagar, então não pegava a zaga do Santos, né, a defesa do Santos aberta, era uma inversão de bola que pegava a zaga do Santos já a defesa bem concentrada, bem posta, então não criou muita coisa. E o Vitória tomou o gol no primeiro tempo. E aí pausa para falar do gol, né? Porque como eu falei, a escalação de Baralhas foi determinante, porque as chances do Santos, todas as chances do Santos, que não foram muitas, o Santos não criou muito.
O Santos criou muito pouco, assim, foi um time que foi pouco ao ataque, foi um time que, sei lá, lembrou o estilo do Vitória do ano passado, um time que ficou muito atrás, muito recuado e chegou pouco ao ataque. E ele chegou pelo lado esquerdo. É óbvio, velho, é mais do que óbvio que quando saiu a escalação e eles viram que Baralhas ia ser o lateral direito improvisado, o Santos falou, velho, vou forçar o jogo por aqui. Então o Santos roubava essa bola na defesa, Fábio. Quando roubava essa bola, já metia um lançamento longo para Guilherme pelo lado esquerdo. Era uma jogadinha manjada do Santos esse lado esquerdo. E o Vitória, como eu falei lá no início do comentário, o Vitória adora tomar gol em casa, ele sair atrás do placar. Primeiro, o Vitória adora tomar gol nessa Série A, toma gol todos os jogos. E ele sair atrás do placar é normal do roteiro do Vitória. E de Então cabeça saiu também, por viu? ali. Todo jogo tomando. Pô, pior que ainda tem isso, de cabeça também. Ele tomou Mas gol o de cabeça gol que o contra o Vitória Grêmio, não foi? Não foi de cabeça contra o Grêmio, contra o contra o, Vasco. é, contra o Vasco, o Wagner Leonardo foi de cabeça. Isso. Contra o Pulga, né? Arianão. Pulga o primeiro, Pulga não foi foi de de cabeça? cabeça, é verdade, foi de Conseguiu cabeça tomar um gol de também, pulga de verdade. cabeça. Tomou um gol de Pulga de cabeça. Então é uma recorrente do Vitória, né? A Vitória tem sido muito recorrente tomando gol de cabeça aí, nos últimos jogos, sobretudo. E aí, e pelo lado esquerdo, né? Cara, antes do gol, aos 18 minutos, aos 15, Guilherme tinha perdido um gol claro, assim, muito claro. Que o Santos roubou na defesa e aí Barreal fez um lançamento longo para Guilherme nas costas de Baralhas. E aí ele ficou cara a cara com o Lucas Arcanjo e acabou finalizando por cima. E aí no lance seguinte, assim, aos 18 minutos, Guilherme disparou pela esquerda, aí trocou ali, né? Lançou para David, o David, o Washington. centroavante do Santos, David David Washington. Washington. Exatamente. O centroavante Santos, menino da base, que recuou para Souza, o lateral esquerdo, e ele cruzou para Guilherme na área. E aí Guilherme ganhou, né, de Lucas Alta. Foi uma falha de Lucas Alta e mais uma falha da bola aérea do Vitória. Então, esse foi o primeiro tempo. Assim, o Vitória saiu atrás do placar com o Santos insistindo muito pela jogada pelo lado esquerdo, nas costas de Baralha. Ele errou todas as bolas. Teve outras oportunidades também, tá? Guilherme disparou pelo lado esquerdo várias vezes também pelo lado esquerdo nas costas de Baralha, que foi o grande ponto fraco do Vitória defensivamente. E ofensivamente, essa posse de bola em Souza. No segundo tempo, inclusive, só para falar da falha, do problema que foi Baralhas no jogo, né? Quando o Neymar entrou já no segundo tempo, aos 15 minutos do segundo tempo, junto com o Tassiano. E aí, Kleber Xavier, ele foi, assim, se a gente tinha dúvida de que isso foi estudado, de que isso foi uma intenção do Santos de atacar as costas de Baralhas, no segundo tempo ele deixou mais claro ainda. Porque quando o Neymar e Tassiano entraram, eles entraram do lado de Baralhas, atacando o Baralhas o tempo todo. Então, eles chegaram até a dobrar ali, Neymar e Tassiano pelo lado esquerdo. Então, claramente foi o ponto fraco do Vitória, né? No intervalo, como eu falei, era para, acho que era para Carpini ter feito o básico, né? Que era ter tirado o Claudinho, ter tirado Hiller, colocado o Claudinho, desculpa. E aí, colocado o Baralhas no meio campo, com um jogador que poderia ajudar mais ofensivamente pela lateral direita, que era Claudinho, e ele não fez. Ele veio com Lucas Braga no intervalo, que estava mal, o Mosquito realmente precisava de uma troca, agora ele veio com Lucas Braga. Quer dizer, até Eric, que é um jogador que eu acho que ofensivamente pode produzir mais, ele decidiu poupar também, provavelmente por conta da falha do jogo contra o Bahia. Ele deu uma segurada para colocar Eric em campo, ele colocou depois Eric. E aí, para mim, o Vitória fez um jogo em que Carpini errou muito. Eu já elogiei muito Carpini pelas alterações dele, às vezes resgataram Vitória no jogo. E eu acho que desse jogo ele acabou piorando o Vitória. Porque o Vitória já estava com a tendência de lateralizar muito o jogo e cruzar na área no primeiro tempo. Quando eu falava que o Vitória fazia o U e chegava pelo lado esquerdo, ele chegava pelo lado esquerdo cruzando na área, metendo bola na área. E Kaiser não estava chegando nessa bola. Kaiser hoje fez um jogo que do primeiro tempo e no segundo tempo ele morreu de fome, velho. Ele não foi alimentado, ele não recebeu a bola. Em momento praticamente nenhum. Correu, o Kaiser se esforçou muito, brigou na frente, conseguiu recuperar a bola, chutou a gol de fora da área, numa boa chance, mas não foi alimentado, não chegou a bola nele. E em parte porque o Vitória estava apostando muito nesse chuveirinho na área. No segundo tempo, o Carpini meio que aprofundou esse estilo de jogo, porque
Ele colocou muitos pontas. Ele veio primeiro com o Lucas Braga, aí depois ele colocou o Eric, jogando um pouco mais centralizado, mas ainda com uma queda ali, né? Explorando um pouco o lado direito. Depois ele veio com o Léo Pereira, todos pontas, assim. E aí você ficou com o Mateuzinho jogando, caindo pelo lado esquerdo, Léo Pereira e Eric caindo mais pelo lado direito, Lucas Braga lá pelo lado esquerdo, Jamerson pelo lado esquerdo, Baralhas durante um período com o lado direito. Então, assim, Vitória ficou jogando muito pelas laterais. Ronald era o único cara no meio campo. Assim, ficou ele sozinho no meio campo, Ronald, para marcar e para armar. E o resto de jogadores lateralizando muito. E Kaiser sozinho na área. Então, com tanta bola jogada assim na área alçada na área, faltou pesar mais a área, né? Eu acho que pô, não, eu não imagino que eu ia falar isso, mas eu acho que faltou um Janderson entrar mais cedo, que de repente um Carlinhos entrar mais cedo, e aí falta também o Vitória ter um outro centroavante, sabe, que pudesse pesar mais a área, de confiança de fato. Então foi isso, assim, o Vitória ficou jogando muita bola na área no segundo tempo e não criou muita coisa. A melhor chance que teve mesmo do Vitória foi uma jogada que veio o cruzamento da esquerda, é, veio um cruzamento da esquerda aos 25 minutos, que foi até uma jogada de Jamerson pelo lado esquerdo, uma triangulação de Jamerson com o Mateuzinho pelo lado esquerdo, que aí a bola foi cruzada na área, ela sobrou para Léo Pereira, que pegou de esquerda, e aí Brazão, mais uma vez, fez uma defesaça. Isso já foi aos 25 minutos. Então, assim, você pode pegar que o Vitória demorou até para poder criar uma grande oportunidade de fato no segundo tempo. E depois teve ali uma cabeçada de Lucas Alta, teve algumas coisinhas, assim, um chute fora da área, mas nada muito claro. Vitória não criou ao ponto de parecer que ia empatar e muito menos que ia parecer que ia virar. Vitória ficou bem longe de qualquer sinal de fato de que ganharia esse jogo no segundo tempo, né? Braga entrou mal, Oswaldo cansou no segundo tempo. Então, vários fatores ali foram minando o jogo do Vitória no segundo tempo, inclusive a escalação. Então, é isso. Eu acho que o Vitória não ficou em momento nenhum, Fábio, perto de ganhar. Num jogo em que ele poderia ter aproveitado, né, o Santos. Só que os números desmentem demais aí o que foi a partida, né? O Santos até de certa forma veio pro Barradão como um time que de fato era vice-lanterna, né? Que estava entendendo o momento que precisava se fechar e jogar fechadinho contra o Vitória. E o Vitória não conseguiu jogar contra um time que estava jogando em casa, que está numa fase que, por mais que seja ruim, mas é um pouco melhor do que a do Santos, sabe? Não é tão ruim quanto a do Santos. Então, o Vitória até teve posse de bola, mas não furou ninguém, a verdade é essa. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente, né? Porque, mais uma vez, o resultado do Vitória passa também por um desempenho individual abaixo aí de muitos jogadores. Temos aí no campinho os 11 iniciais, né? Arcanjo, né? A dupla de zaga Halter e Marcos, Baralha, Gemerson, Ricardo Hiller, Ronald, Mateuzinho, Mosquito e Oswaldo, né? Que foram os pontas titulares, e o Kaiser, camisa 9. Bom, Arcanjo, acho que não teve culpa no gol. Teve uma bela defesa numa falta, né, no final do jogo. Poderia ter sido Foi uma segunda. falta de Neymar, né? Que Neymar Isso. cobrou. Quando teve a falta, eu até falei assim, rapaz, Neymar vai cobrar, é capaz de fazer 2-0. Ele cobrou, mas Arcanjo fez uma defesaça. E aí, Cara, eu como. acho que Arcanjo eu vou colocar como regular. Fez essa defesaça, mas assim, não teve tanto trabalho, né? O Santos de fato não trabalhou tanto assim ofensivamente. Ele foi muito eficiente pelo lado esquerdo, né? Como eu falei, nas oportunidades que teve ali com o Guilherme, quer dizer, perdeu uma, mas a outra ele fez, né? Fez de cabeça numa falha muito grande do Vitória, que começou com a falha de deixar o lado esquerdo aberto, o lado direito aberto, né? Para o Santos correr por ali. E depois a falha defensiva de marcação da bola cruzada. Mas não acho que Arcanjo tenha sido preponderante, não. Nem positivamente, nem negativamente, vou colocar como regular. Muito bem, vamos para a dupla de zaga. Alter e Zé Marcos. Aí Alter é mal, né? Jogou laranjinha para ele. Porque falhou, né? Não tenho o que falar. Ele não fez uma grande partida, acho que Alter já fez melhores partidas no Vitória.
E além da partida ruim dele, né? Assim, que ele não foi tão seguro quanto outras partidas, eu acho que ele falhou decisivamente no gol do Santos, então é laranja para ele. E Zé Marcos, que voltou, né? Voltou no lugar de Edu. Eu acho que Zé Marcos até dá para entender porque ele voltou, apesar de Edu não ter dado nenhum sinal claro assim de falha de que ele perderia essa vaga. Eu acho que é justificável que Zé Marcos volte, porque é um canhoto, vai facilitar a saída de bola do Vitória. E Alter joga melhor pela direita, inclusive. Eu vou colocar Zé Marcos como regular, vai. Não vou pesar nada contra ele, não. Vou colocar como regular, amarelinho. Vamos pro Baralhas, né? Que improvisado não rendeu. Aí é muito mal. Vermelho para ele. Passando o pano, tá? Com um pano enorme aqui nas mãos, passando, porque não tem culpa, né? Ele foi muito mal, ofensivamente não contribuiu em nada, né? Baralhas foi muito mal ofensivamente. E defensivamente ele deu espaço para o Santos chegar, né? As chances que o Santos teve foram todas pelo lado esquerdo. Até no segundo tempo, quando o Neymar entrou com o Tassiano, foi tudo pelo lado esquerdo ali, muito concentrado pelo lado esquerdo do ataque. Então, ele realmente prejudicou o time. Agora, passando o pano para ele, porque de fato não é a dele, claramente ele estava jogando muito fora de função, claramente ele não sabe fazer os movimentos de cobertura que são necessários, sabe? Ele não tem a leitura das jogadas. Então, cara, nem todo mundo é Federico Valverde, né, Fábio? Que é Ainda um mais volante que é nesse. colocado na direita. Isso. Nem todo mundo, eu acho que Carpini deveria entender isso. Bom, e o Jamerson na esquerda? Esse jogou bem. Vou colocar verde musgo para ele. Se o Vitória, meu amigo, conseguiu produzir alguma coisa ofensivamente, foi graças a esse rapaz aí. E defensivamente também ele foi bem. Eu acho que Jamerson, cara, foi o jogador mais importante do Vitória ofensivo no primeiro tempo e no segundo tempo. Muito chegada pelo lado esquerdo. No primeiro tempo ele contou muito com a ajuda de Oswaldo. Oswaldo deu muita bola para ele. No segundo tempo, sem Oswaldo, né, que o Oswaldo acabou cansando no segundo tempo e foi substituído, ele ficou sozinho e conseguiu atacar muito pelo lado esquerdo, né? Então, acho que é isso. Jamerson vai brigar, inclusive, para ser o melhor em campo do Vitória, tá? Se a gente tiver o direito de escolher o melhor em campo hoje, né? Porque eu acho que seria mais fácil escolher o pior. Não, mas vamos escolher o melhor. Vamos pro meio de campo, né? Dupla de volantes, Hiller e Ronald. Cara, Ricardo Villa eu vou colocar como mal. Eu acho que no jogo de hoje, né, ficou muito ruim para ele também, porque ele ficou, acho que, muito preocupado com a cobertura de Baralhas, bem preocupado mesmo. Só que ele não tem a velocidade para acompanhar, por exemplo, os jogadores do Santos na transição, como o Rolaiser, como o próprio Guilherme. Eu acho que ele perdeu muitas coberturas por ali. E ofensivamente, como o Vitória estava muito tempo com a posse de bola, né, o Vitória precisava ter volantes mais criativos, volantes que pudessem fazer a bola circular mais rapidamente, inclusive, né? Como eu falei, aquele movimento de um lado para o outro era muito lento do Vitória. E Hiller acabou contribuindo negativamente, né? Ele não tem essa característica. Então, eu vou colocar ele como mal. E Ronald eu vou colocar como jogou bem, em vez de musgo, porque, mesma forma, assim, se o Vitória no segundo tempo, cara, ele teve que marcar sozinho muita gente do Santos, né? O próprio Neymar, né? Ronald teve que marcar ali no segundo tempo, porque no contra-ataque, porque ele ficou sozinho no meio campo. O Vitória empilhou pontas, jogadas para o lado direito, e ele foi o cara que ficava ali no meio campo, rodando a bola de um lado para o outro, tentando fazer a cobertura para evitar contra-ataque. Então, eu vou colocar ele como jogou bem. Para Muito bem. salvar alguém também, né? Sim. E o Mateuzinho, segue devendo? Demais. Eu vou colocar o Mateuzinho como vermelho hoje, velho. Muito mal, Mateuzinho. Eu acho que o momento em que ele mais apareceu, velho, infelizmente, assim, teve um momento bom, né, que ele foi pro lado esquerdo após uma cobrança de lateral, e ele dialogou ali, né, triangulou com o Jamerson e com o Oswaldo. Ele voltou a bola em Oswaldo, o Oswaldo chutou no gol, que foi talvez a melhor chance que o Vitória teve no primeiro tempo, foi essa jogada, e aí no rebote, Kaiser cabeceou para fora. Mas fora esse momento, o Mateuzinho apareceu fazendo uma falta extremamente imbecil no meio campo, que ele tomou cartão amarelo e está fora do próximo jogo. Mais um desfalque de Mateuzinho. Uma falta assim absurda, cara, absurda.
Uma falta besta, ele tomou cartão amarelo, corria o risco até de ser expulso de repente, se fosse um VAR muito rigoroso. E depois ele apareceu também no ataque no primeiro tempo ainda, carregando a bola para o ataque, girando para ninguém, sabe? Ele deu uma bola, girou para ninguém. A bola passou para ninguém para receber, quando a jogada óbvia para ele era para o lado esquerdo com o Oswaldo. E no segundo tempo ele não fez uma boa partida, ele jogou os 90 minutos, e no segundo tempo ele ficou muito, 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 muito abaixo, devendo demais. Então, muito mal para ele. Tudo bem. Mateuzinho com avaliação negativa, vamos pro trio de ataque, né? Começando pelos pontas, Mosquito e Oswaldo. Vamos lá, Mosquito é muito mal também. Já falei aqui, né? O lado direito do Vitória não funcionou durante o primeiro tempo, e foi o período em que ele esteve em campo, foi durante o primeiro tempo. Depois ele foi substituído por Lucas Braga, né? Acho que a gente tem que até corrigir no campinho. Foi Lucas Braga que entrou no lugar de Mosquito, não no lugar de Kaiser. É, E ele foi substituído muito merecidamente no intervalo, porque não jogou nada no primeiro tempo. O lado direito do Vitória não funcionou. Tudo que o Mosquito tentou, velho, foi o cruzamento errado, assim, completamente equivocado. Oswaldo, eu vou colocar ele como jogou bem também. Eu acho que se o Vitória mais uma vez. Quer dizer, calma, segura. Tô pensando aqui porque, assim, Oswaldo, ele caiu demais, bicho, no segundo tempo. Mas aí foi por cansaço, né? Isso. Mas no primeiro tempo ele foi bem. Vou colocar bem. Vou colocar bem. No primeiro tempo, assim, o Vitória funcionou pelo lado esquerdo. Foi o que conseguiu criar, foi o lado esquerdo do Vitória. Então, o Oswaldo acionou muito o Jamerson e tal. No segundo tempo, ele caiu muito, ao ponto que também foi substituído por cansaço. E Kaiser, regular. Eu acho que fez uma partida esforçada, brigou muito na frente, tentou se posicionar na área para receber o cruzamento, mas muito cruzamento errado do Vitória. Também tem isso, sim, o Vitória cruza demais e cruza errado, velho. Impressionante como cruza errado. Cruzamentos errados do Vitória e tal. Ele brigou muito, tentou, se esforçou pra caramba, mas não foi alimentado. A verdade é essa, a bola não chegou nele. Então, amarelo. Muito bem, vamos para os jogadores do banco, né? Tivemos Janderson, Eric, Léo Pereira e Lucas Braga. Vamos lá. Janderson eu vou colocar sem nota, que eu acho que ele atuou muito pouco tempo, não deu para fazer uma avaliação de Janderson. Léo Pereira, eu vou colocar ele como regular. Eu achei que dos caras que entraram no segundo tempo, Léo Pereira foi o cara que realmente deu um calor ali, grande. Foi o cara que teve a grande chance do segundo tempo de finalizar no gol. Depois teve outras jogadas também que ele pegou pelo lado direito, com a característica de partir para cima do marcador, passou pelo marcador e aí cruzou, tentou criar algum perigo. Entrou fazendo muito mais do que Mosquito pelo lado direito, por exemplo, e do que Lucas Braga. E aí vou falar de Lucas Braga, que eu estou em dúvida se eu boto mal ou muito mal. Vou colocar mal, né? Entrou mal no jogo, não foi um cara que tenha tido o impacto que eu acho que Carpini esperava. Ele entrou no lugar de Mosquito para melhorar as jogadas pro lado direito. E, velho, é extremamente burocrático. Um jogador absolutamente democrático. Burocrático. Eu falei democrático? Não, eu falei burocrático, não foi? Foi democrático, mas você corrigiu. Entendemos, entendemos. Caramba. Um jogador democrático, né? É que ele sempre pensa no próximo, ele ajuda muito. Então, é um jogador que pensa no coletivo, né? Do adversário, sobretudo, É, enfim. Um jogador burocrático, velho. A palavra certa é essa. Então, um jogador burocrático. E Eric, mal também. Laranjinha. Entrou e não conseguiu produzir o que se esperava, não. E irritou, porque teve um lance mesmo que Eric, cara, pegou a bola na área, irritou os companheiros, inclusive. Ele pegou a bola na entrada da área. E aí, meu amigo Eric tinha tudo para manter a bola em jogo, lançar alguém na ponta, já que o Vitória estava jogando muito pela ponta. Ele decidiu chutar. E assim, não vendo que Brasão já tinha pegado tudo, tudo que você imaginar. É, a Eric achou que ia conseguir fazer um chutinho de fora da área e fazer o gol. Acabou chutando, inclusive, muito longe do gol, chutou por cima. Então irritou. É mal para Eric também, laranjinha para Eric. E assim finalizamos os homens de campo. é isso. Melhor em campo, vai ficar com quem?
Cara, o melhor em campo seria Brasão, né? Pelo Eu lado do acho que Vitória. eu não vi, obviamente, a transmissão, mas se o pessoal dos comentários deu para outro jogador, não conhece nada de futebol. O Brasão foi o melhor. Apesar do Vitória não ter feito assim, ó, foi um jogo que o Vitória ficou muito perto do gol. Não foi. Mas o melhor em campo do Vitória, eu acho que foi Jamerson. Colocar Jamerson. Menino Jamerson foi bem hoje. Muito bem, eleito melhor em campo aí o Jamerson. Vamos fechar com o Carpini. Carpini é mal, né? Tem que fazer. É laranja. Balança no Laranja. cargo, Vitor Vilar. Tem uma sequência que não é simples, né? A equipe do Vitória. Tem um jogo decisivo na Sul-Americana, né? Tem que vencer fora de casa a equipe do Universidade Católica, né? Do Equador. E Já digo logo tem. que. Ah, Já digo logo pra você, desculpa interromper, mas já digo logo, velho, que é time time reza... misto, né? Misto. Não tem, velho, não tem. O Vitória não tem como arriscar nada na Série A. Próximo jogo é contra o Cruzeiro, velho, fora de casa. Um negócio muito sério, assim. Você já tá com um time. Você pega esse time titular do Vitória aí, você já fica com. Assim, com. Corinthians, tá? É um pouco. É menos pior, é o Corinthians. Ou é o Corinthians, verdade. O Cruzeiro depois em casa. É isso. Isso. Pois é, vai pegar o Corinthians também. Cara, sei lá. Eu entendo, de fato precisa. A Sul-Americana pode ser assim, uma moral, né, pro Vitória. Mas eu tenho muito receio, velho, de botar um jogador e se machucar. Sabe? Se o Vitória perde um Kaiser hoje, por exemplo. Imagina, velho, como é que vai ser, né? Então eu fico com muito medo. Kaiser voltando de lesão, entendeu? É esse ponto. Kaiser voltando de lesão há pouco tempo e tal, vai lá jogar, se esforça demais, acaba se machucando, vai ficar fora da sequência do campeonato. Pô, não dá, velho, não dá. Eu acho que, falando de Carpini, né? É a pergunta. Eu vou mudar, eu vou perguntar. Você trocaria, Fábio? Cara, não, porque tem o argumento do elenco não ajudar ainda é, para mim, é muito forte, assim. Claro que tem a questão do time tomar gol todo jogo, né? Eu acho que isso também tem dedo do treinador, né? Não ter uma defesa ali mais sólida, apesar de não ter grandes zagueiros, né? Acho que a dupla de zaga do ano passado era melhor, né? Neres e Wagner Leonardo. Mas, cara, assim vai contratar quem? O Santos, por exemplo, teve que recorrer ao auxiliar do Tite, por exemplo. Kleber Xavier. Quem é que tem aí? Se eu fosse torcedor do Vitória, eu apostaria na janela. Assim, apostaria na janela, na parada, enfim, tentar reforçar a equipe e seguir com o Carpini. Porque se você tivesse muitas opções no mercado, vá lá, né? Você poderia pensar, mas quem hoje chegaria no Vitória com assim com a confiança que iria melhorar esse time? Porque tem aquilo, né? Pode estar ruim com o Carpini, mas pode estar pior sem ele, né? Assim, pode ficar pior. É verdade. Que digo o esporte, inclusive, né? Que caiu muito Exatamente. depois da troca do técnico. Cara, assim, eu fiz essa pergunta porque eu concordo muito com você, assim, né? Eu, eu até falei aqui recentemente no jogo pós-sul-americano, no telecast, de que eu sou um torcedor um pouco mais frio, sabe? Sou mais calculista, assim, mais frio, menos emocional. Então eu vou muito pelo lado da razão mesmo, cara. E eu acho que, assim, muitos torcedores, mas muitos torcedores mesmo, Fábio, muito, 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 já estão achando que Carpini tem que ser demitido. Por causa disso, né? Por ele ter colocado Baralhas como lateral. Para muita gente ele queimou Baralhas hoje, para muita gente ele queimou o próprio Claudinho e tudo mais. Esse tipo de, como posso falar, inclusive ele admitiu, né? Ele admitiu bastante na coletiva de que ele fez isso por gestão de elenco, né? Então, para os torcedores, ele faz uma gestão de elenco ruim. E assim, há um agravante também de que esse elenco foi montado muito com a contribuição de Carpini, né? Ele ajudou demais a montar esse elenco. Ele avalizou várias renovações de jogadores que não valeram a pena renovar.
ele avalizou várias contratações também, né? O Zé Marcos da vida veio por causa dele, né? Apesar de não ser um jogador que tá horrível, mas é um jogador que não tem aquela, sabe, aquela força como no zagueiro do Vitória. O Vitória tá tomando muito gol. Então ele tem ele tem muito peso nesse elenco aí. Ai, Deus. Eu entendo o torcedor que acha que Carpini já deu. Uma coisa que irrita muito o torcedor é a empáfia dele, é a arrogância. Ele tem sido cada vez mais arrogante nos comentários, né, nas entrevistas pós-jogo. Ele tem sido muito arrogante. Hoje mesmo eu ouvi uma parte da coletiva, fiquei assim impressionado como ele ficou arrogante, né? Às vezes parece, cara, que Carpini, o Vitória descobriu o futebol após Carpini. Teve uma pergunta hoje mesmo que foi uma pergunta dura para ele, porque Carpini durante muitas coletivas aí da Série A e assim, de uma maneira até que eu achei meio baixa, assim, ele falava de que o Vitória hoje, né, tá aí oscilando, mas ainda está com a campanha melhor do que a do ano passado, né? Está com a campanha melhor do que aquela que eu encontrei no ano passado. Ele ficava muito se apegando a isso, né, do Vitória ter uma campanha melhor do que do ano passado. E aí perguntaram para ele, ó, você se apegava muito a isso e agora o Vitória está com a mesma campanha do ano passado. E aí, Hum. o que fazer? Então, assim, ele é bastante arrogante, eu acho que isso pesa muito contra ele, muita gente quer a cabeça dele por causa disso. Mas eu não sou a favor, não, velho. Eu acho que vale a pena manter e apostar muito na janela também. Eu concordo 100% com você. É, técnico disponível, a gente tem o quê? Tem o Dias, né? O Ramon Dias, que foi do Corinthians, que também não é barato. E o Não, Carille. ninguém. É só ver, é só a gente ver, Fábio, a dificuldade que o próprio esporte teve de contratar. Teve que buscar Isso. o Antônio Oliveira, porque o mercado é muito limitado para esses times, né? O Santos, como você falou, teve que apostar num cara que nunca foi técnico, confiando de que ele ia trazer ideias aí de Tite. Você teria o quê para contratar? O Eduardo Batista, que foi cogitado no esporte, mas eu acho que foi cogitado no esporte muito por causa da relação, né? Você ia trazer o quê? Um Mancini? Trazer Mancini de É, volta? Não não tem tem, cara, muito, não né? tem. É, o Saulo É Lessa falou o muito ruim. técnico do Mirassol, né? Que é o Rafael Guanais. Eu acho que ele não sairia, não, viu? Pra ele é muito Eu acho que ele não sai, não. melhor um time ali que ele já conhece, já tá dando resultado. Pra ele é muito melhor livrar o Mirassol do rebaixamento, por exemplo, que ele vai estar super valorizado na próxima temporada. Né, do que pegar um Total. Vitória, não conseguir dar uma resposta e aí ele já vai queimar uma cartada, né? Porque, ó, com um time com pressão já não funciona e tal. Ele, assim, acho que seria muita. É. Não seria muito inteligente, né, do Rafael Guanais trocar o Mirassol nesse momento pelo Vitória. Né? Então, acho Exato, eu que. acho que não. Eu acho que não tem nada a ver, assim. Eu acho que ele não faria essa troca, né? Eu acho que nenhum técnico em alta trocaria o seu time hoje pelo Vitória. Assim. E o É Vitória não muito, tem condição até, de ir até na atrás de um Série Ramon B, né? Eu Dias. acho que até na Série B, eu não sei se um técnico trocaria. Muito difícil. Eu ficaria com o Carpini. Eu sei que é impopular, muito torcedor vai me ofender aí, mas eu ficaria com o Carpini e apostaria na janela, realmente. Até É para isso. Carpini também poder indicar aquilo que ele acha que precisa trazer, né? Porque o Vitória também não vai ter. Cara, se o Vitória fosse um fundo infinito, teria que contratar um time todo novo aí. Mas não é. O Vitória é um time que vai ter que fazer uma alteração grande de rendimento, de qualidade, com quatro contratações, assim. Vamos ser honestos, quatro contratações, cinco no máximo. Porque não tem dinheiro. E já contratou muito esse ano, tá? O Vitória contratou muito esse ano. Não é pouco, não, muito. É só você ver aqui, ó, nessa escalação que tá aí de titular, né? Você tem aí Baralhas foi contratação, Alter foi contratação, Zé Marcos foi contratação, Jamerson foi contratação, Ronald foi contratação, Mosquito é do ano passado, ok? Kaiser foi contratação. Então tem vários jogadores contratados. Do banco chegou Léo Pereira contratação, Lucas Braga contratação, Eric contratação. É muita gente, cara. O Vitória contratou muitos jogadores esse ano.
Então, já deu, assim, a cota tá alta de contratações, vai ter que fazer umas quatro. E aí talvez seja mais fácil você fazer essa alteração de rumo com um técnico indicando as contratações, né? É isso. Bom, no final das contas, a nota do Carpini foi qual? Foi mal, Mal. mal, O laranja. laranja, né? Bom, então é isso. Passada a régua aí em Vitória 0, Santos 1 pelo Campeonato Brasileiro. Galera do Vitória que tá por aí, deixa o like, tá? Importante deixar o like aí, dar aquela moral aqui pro canal. Bom, então é isso, Vitor Vilar. A expectativa agora é o jogo Valeu. contra a Católica, né? Lá no Equador. Um jogo, em tese, é um time já classificado, né? A Católica, talvez, não sei se vai querer focar tanto nesse jogo, mas é uma oportunidade de continuar, né, em uma competição internacional, mas ao mesmo tempo não sei se é o melhor dos mundos dividir a atenção com o Campeonato Brasileiro, né? Tem aquilo. Claro que se puder escolher, escolhe classificar, né? Ninguém vai escolher ser eliminado de uma competição internacional. Mas é muito melhor você se livrar do rebaixamento do que ser finalista da Copa Sul-Americana. Assim, não sei se talvez ganhando até possa compensar, mas é muito difícil ganhar, né? Tem muito time aí, muito superou ao Vitória e ainda com Com mais essa trabalho, né, velho? Com muito isso. mais Ainda o trabalho. Vitória, em muitos momentos, vai ter que escolher, né? Titular ou reserva e aí fica mais difícil você chegar forte, né, na Sul-Americana nessa situação no Campeonato Brasileiro. É isso. Eu acho que se der para se der para classificar com um time misto, ótimo. Maravilha, melhor cenário. Mas se for para fazer assim a loucura para classificar, eu prefiro não fazer loucura não. Prefiro poupar um Kaiser da vida que tá voltando de lesão e é fundamental hoje pro Vitória, sabe? Por aí. É isso. Valeu, Vitor Vilar. Ótimo resto de domingo, ótima semana para você. Até a próxima. Valeu, um abraço para você, um abraço para Guilherme aí, bom trabalho.